Se você perceber que o seu amigo tá com o zíper aberto em público, não diga pra ele fechar em voz alta. Você vai acabar constrangendo ele. Ao invés disso, vá até lá e feche você mesmo. Se você for preso e condenado à pena de morte, coloque a roupa mais bonita que você tiver. Esse vai ser o outfit do seu fantasma quando você morrer. Se você for conversar com alguém mais velho por mensagem, tome cuidado com siglas e abreviações. Eles geralmente querem dizer outra coisa e podem gerar um mal entendido. Se alguém tiver parecendo bêbado, mas não tiver tomado álcool, peça pra pessoa sorrir. Se um lado da boca tiver caído, ela pode estar tendo um AVC. Por que o Mike Tyson fica mordendo a luva? Acontece que várias pessoas perceberam que durante a sua última luta, em alguns intervalos, ele mordia sua luva esquerda. E quando perguntaram pra ele depois da luta por que ele fazia isso, ele afirmou que desenvolveu uma fixação por mordidas, sendo assim apenas um hábito. Você já reparou como a colher do McFlurry tem esse formato esquisito? E algumas pessoas inclusive acham que ela é desse jeito pra você usar ela como canudo. Mas é claro que isso não funciona. Mas a verdadeira razão por trás desse formato, na verdade, é genial. Acontece que o McDonald's tem vários sabores diferentes de McFlurry, e eles teriam que limpar as espátulas que batem o sorvete toda vez que eles trocassem de sabor. Então, ao invés disso, eles simplesmente desenvolveram uma colher que também funciona como uma batedeira. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra para escapar. Ele disse ao garçom que a comida não estava bem feita e a mandou de volta para a cozinha. Depois, pediu um refrigerante para a viagem e tomou alguns goles enquanto dirigia para casa. Mas ele percebeu um gosto estranho e quando ele abriu a tampa, viu um grosso bolo de saliva boiando dentro. Então ele voltou direto pro restaurante, confrontando o garçom, que negou tudo. Porém, a polícia testou a bebida e o DNA da saliva deu correspondência com o garçom. O garçom foi multado e o casal o processou por trauma emocional. Tipos de professores na escola classificados no ranking. Professor gente boa, rank S. Esse professor não tá nem aí pro que você faz na aula e deixa os alunos fazerem o que quiserem. É do tipo que deixa você jogar Roblox no computador quando termina a tarefa do dia. Professor que odeia o próprio emprego, rank F. Esse professor odeia o trabalho e desconta tudo nos alunos. A explicação é a mais tosca possível e ele enfia um monte de lição na sua cara só pra te manter ocupado. Professor substituto, rank A ou rank D. Substitutos 90% das vezes são super de boa, porque estão ali só por um dia pra ganhar um dinheiro rápido. Mas às vezes cai um substituto que odeia a vida e também é super rígido. Dois lenhadores apostaram quem cortaria mais árvores em um dia. O primeiro era grande e forte. Ele começou a bater o machado usando toda a sua força, sem parar pra descansar nenhum minuto. O segundo era menor e mais velho, e a cada hora de trabalho ele parava por 10 minutos e sentava. O outro lenhador olhava aquilo e ria, pensando que a vitória estava garantida. No fim do dia, pra surpresa de todos, o segundo lenhador cortou o dobro de madeira. O grandão tava confuso e se perguntou como isso era possível se ele parava toda hora. E o segundo respondeu: eu não tava apenas descansando, eu parava pra afiar o meu machado. Escondidos dentro do enorme cavalo de madeira estavam soldados gregos prontos pra atacar. Enquanto ele rolava pelos portões de Troia, os gregos fingiam desistir da batalha. Eles disseram que o cavalo era um presente destinado a tornar sua cidade invencível. Naquela noite, enquanto todos dormiam, os soldados saíram sorrateiramente, abriram os portões e deixaram entrar o exército grego que esperava. A batalha por Troia reacendeu, levando a sua queda final. Se você estiver num hospital quase morrendo, não coma milho de jeito nenhum. Se você for cremado, ele pode virar pipoca e explodir a funerária. Se você for supersticioso e for comemorar o ano novo, coloque uma cueca de cada cor. Desse jeito você vai atrair todas as coisas boas pra sua vida. Se você estiver dirigindo e o seu pneu furar, tire várias fotos dele em vários ângulos diferentes. Se algum dia você se atrasar pra um compromisso, você pode mandar uma dessas fotos. Se você tiver um amigo que é ignorado por todo mundo sem exceção, vá pro psiquiatra imediatamente. Ele pode ser só um fruto da sua imaginação e na verdade nunca existiu. Se você precisar trabalhar em um local muito perigoso, compre um boneco e finja que é seu filho recém-nascido. Os ladrões geralmente ficam com dó e não vão querer te roubar. Se você perdeu o dedo em um acidente, enrole ele em um pano e coloque em um pote com gelo. Isso vai ajudar a preservar ele e eles podem reconstruir no hospital. Se você for idiota e fizer um piercing na língua, nunca namore alguém que usa aparelho. Se vocês forem se beijar, vocês podem ficar presos. Se você encontrar uma mulher dando a luz no meio da rua, não tente bancar o médico pra resolver sozinho. Ao invés disso, ligue pra ambulância enquanto dá apoio moral. Se você estiver em um banheiro perigoso e precisar fazer cocô, sempre deixe um pé pra fora da calça. Se alguém vier te atacar, você vai conseguir levantar e se defender. Se você estiver em um jantar e ficar engasgado, não tente sair em silêncio pra não passar vergonha. As pessoas morrem porque não pedem ajuda. Apenas faça o sinal universal de que tá engasgado. Se você
você for fazer uma declaração de amor em público, nunca escolha um restaurante que você gosta. Se você for rejeitado, você nunca mais vai querer voltar lá. Se você for viajar de avião, sempre tira uma foto da sua mala antes de embarcar. Se ela for destruída no caminho e você tiver uma prova, você pode ganhar uma mala nova. Se você estiver cavando no seu quintal e encontrar petróleo, não tente vender ele pra ficar rico. Ele na verdade pertence ao governo e se você tentar vender, você pode ser preso. Se você for no médico e ele disser que você só tem mais 5 dias de vida, não saia por aí pegando dinheiro e fazendo dívidas. Quando você morrer, eles vão fazer a sua família pagar. Se você tiver em uma festa do exército e eles atirarem pra cima pra comemorar, saia daí o mais rápido possível. Depois de uma certa altura, as balas começam a cair e podem te atingir. Se você estiver no estacionamento e ver um cachorro preso no carro sozinho, ligue pra polícia imediatamente. O calor lá dentro é tão grande que se ele não for retirado, ele pode morrer. Se alguém desconhecido te pedir ajuda pra desbloquear o celular, não saia ajudando logo de cara. Pode ser que seja verdade, mas ele também pode ter sido roubado. Se você estiver tentando dormir e o seu filho recém-nascido não parar de chorar, não perca tempo acordado tentando acalmar ele. Ao invés disso, troque ele por um bebê reborn. Se você for no médico e receber um diagnóstico terrível, verifique o nome que tá escrito nos exames. Eles podem ter sido trocados com de outra pessoa. Se você for viajar por 2 dias, nunca leve somente 2 roupas íntimas. Se você perder uma delas em um acidente, não vai ter o que fazer. Se você quiser comprar uma coisa muito cara, mas não tiver dinheiro, não tente vender um de seus órgãos pra conseguir comprar. Você vai acabar morrendo e não vai conseguir usar. Se um grupo de terroristas sequestrar o seu avião, não tente dar uma de herói pra salvar todo mundo. Eles vão ficar irritados com você e você vai ser o primeiro a morrer. Se você estiver no metrô e alguém te oferecer pra participar de um jogo, não aceite de jeito nenhum. Pode ser um jogo valendo um prêmio até a morte. Se você dormir no cinema e acordar quando a sala já estiver fechada, recolhe as pipocas do chão e junte em uma pilha. Desse jeito você não vai morrer de fome até abrirem de novo. Se você estiver andando na rua e um ladrão tentar te roubar, finja que você é louco e comece a gritar palavras em outra língua. Se o ladrão achar que você tá doente da cabeça, ele vai ficar morrendo de medo. Se você vê muito dinheiro caindo de um prédio, não pare pra pegar e saia dali o mais rápido possível. Esse é um truque usado por malfeitores para reunir várias pessoas em um lugar. Se tiver uma tempestade com muitos raios, nunca use o celular conectado à tomada. Eles podem atingir a sua casa e te dar um choque. Se você for sequestrado por um grupo de ladrões, tente ficar amigo do sequestrador. Se você ganhar a confiança dele, ele pode deixar você sair pra tomar um ar, dando uma oportunidade de escapar. Se você for idiota e quiser tatuar o nome da sua namorada, não faça isso. Quando ela te deixar, a sua próxima namorada vai descobrir e vai ficar muito brava. Se você for rico, nunca leve roupas de marca pra uma lavanderia. É provável que tenha ladrões escondidos esperando pra te roubar. Se o entregador pedir pra usar o seu banheiro, verifique se ele não deixou nenhuma janela aberta. Isso pode ser um truque usado por criminosos pra invadir sua casa à noite. Se você estiver na casa de alguém suspeito e ele te oferecer uma bebida, faça um brinde na mesma hora. Se ele também beber, provavelmente ela não tá envenenada. Se você estiver descendo um toboágua e perceber que tem um prego no caminho, tente desviar de qualquer jeito. Se você acertar em alta velocidade, pode ser terrível. Se você for dirigir e estiver morrendo de sono, não tente aumentar a música para ficar acordado. O seu cérebro vai desligar mesmo assim e você pode sofrer um acidente. Se você der de cara com alguém procurado pela polícia, não entre em pânico e não fique encarando. Apenas haja normalmente enquanto liga para a delegacia. Se você estiver sendo perseguido e precisar fugir sem ser visto, ande de costas para deixar pegadas invertidas. Ele vai ficar confuso e você vai conseguir despistar. Se você for andar em um bairro perigoso, sempre leve um celular velho no bolso. Se você for roubado, você pode entregar ele ao invés do seu verdadeiro. Se alguém esbarrar em você de propósito e ele parecer muito confiante e corajoso, peça desculpas e fuja imediatamente. Ele pode ser um lutador profissional que vai te matar. Se você estiver dirigindo e notar que um carro tá te seguindo, faça 4 curvas à direita. Se ele ainda estiver atrás de você, vá para a delegacia mais próxima. Se você estiver morrendo de fome e encontrar um animal morto, não coma de jeito nenhum. Mesmo se você cozinhar a carne, ela vai estar cheia de bactérias e você vai morrer instantaneamente. Se você estiver em um lugar público e o banheiro estiver sem papel, vá até uma loja de brinquedos e peça para embrulhar algo como presente. Pode ser que fique caro, mas você vai ter bastante papel para se limpar. Se você estiver perdido no meio do mar, procure algum objeto metálico ou um espelho. Você pode usar eles para refletir a luz do sol e sinalizar para alguém que você tá ali. Se você entrar na sua casa e encontrar ladrões roubando, tranque a porta com a chave e queime a casa. Se os ladrões escaparem, a polícia só vai precisar procurar por suspeitos com queimaduras na roupa. Se você tiver ao ar livre e o seu cabelo ficar arrepiado, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um raio prestes a te atingir. Se você estiver dentro do ônibus e for tirar um cochilo, coloque as suas coisas no colo e durma abraçado com elas. Isso vai dificultar que alguém roube os seus pertences. Se você vive em um bairro perigoso, use roupas super velhas e o mais sujas possíveis. Isso fará com que os ladrões sintam pena de você e não te roubem. Se você estiver no elevador e ele quebrar, faça um risco na parede toda vez que você dormir lá dentro. Se o resgate demorar muito para chegar, isso pode te ajudar a não perder a noção do tempo. Se você perceber que o seu carro tá com a janela quebrada, não entre e ligue para a polícia imediatamente. Pode ter um sem-teto vivendo dentro do carro.